Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, dia 31 de maio de 2022, agora 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Nossas primeiras e principais notícias da manhã de hoje, informações importantes para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Certo assim? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas para colher ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões, tudo aquilo que você vai nos mandando, a gente vai buscando aqui tentar te responder. Aquilo que a gente não conseguir te responder hoje, vamos te respondendo ao longo da nossa conversa, tá certo? E aí a gente vai junto aqui tentar abrir esse mercado. O mercado este que está retomando os seus negócios pós-feriado nos Estados Unidos, né? Ontem as bolsas americanas não funcionaram, hoje retomaram os seus negócios, na verdade, na noite de ontem para hoje, e temos já uma abertura positiva para a soja. Todavia, a negativa para milho e trigo. Sobem também os derivados de soja. A gente vai comentar tudo isso, até porque já estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, né? A quem sempre nos referimos aqui no Bom Dia Agronegócio, dados os seus comentários matinais, né? Sempre muito pertinentes. Então a gente tá de olho nisso também, tá certo? Bom, vamos começar como a gente sempre faz, com o andamento dos preços. Um dos destaques de hoje já adianta o petróleo, tá? Porque a União Europeia concordou com a proibição do petróleo russo e o mercado está buscando $120 por barril nessa terça-feira. A gente vai falar sobre isso também, tá certo? Então, olha só, para a gente começar, a soja tem no primeiro contrato $17,37 por bushel, uma alta de 0,3%. O milho, $7,72, com uma queda de 0,4%. Quem lidera as baixas em Chicago é o trigo, que perde mais de 2%. Para o primeiro vencimento, valeu $11,32 por bushel, tá? Entre os derivados de soja, alta de 0,4% para o farelo, para $433,90 por tonelada curta. E no óleo de soja, a alta de 0,7% para $80,08 por libra-peso, tá? Lembrando que no óleo a gente tem esse apoio que vem também do petróleo, tá certo? Além de outros fatores também, naturalmente. Bom, na Bolsa de Nova York agora, o café retoma seus negócios também em queda e queda forte, 1,5% de perda no primeiro contrato para $2,26 mais 3 por libra-peso. No açúcar, o dia é de alta, naturalmente, por conta do petróleo, 0,5% ou 0,5% de ganho para 19 cents mais 71 por libra-peso. O algodão, $1,41 mais 49, subindo 1,5%. O petróleo, como eu já adiantei, 1,4% de alta para o WTI, que é cotado a $118,75 por barril. No Brent, a alta de 1,6% para $119,48, tá? O gás natural cai, tem baixa de 2,7%. O ouro perde 0,3% para $1.851,40 por onça Troy. Na prata, a gente tem uma baixa de 1,9% e o cobre estável com uma pequena alta de 0,03%. O dólar index, na manhã dessa terça-feira, tem uma alta de 0,6%. Então, sobe o dólar index, sobe a soja. Vamos ver como é que o mercado do câmbio abre aqui no Brasil, agora 9 horas. Então, os negócios estão dando o seu start nesse momento. Já a gente tem a movimentação, portanto, do câmbio aqui no mercado nacional, tá? Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha também como é que fecharam as cotações lá na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Olha só, nós tivemos farelo em alta, óleo de soja em alta, milho em queda. Informação importante do Eduardo Vanin. Os mercados sobem forte na Bolsa de Dalian. Futuros do farelo, óleos vegetais e suíno vivo encerram o dia com fortes ganhos na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tá? Grandes empresas chinesas de delivery de comida e itens de supermercado estão reportando que seus estoques estão entre 25% a 30% acima do normal. Os setores de restaurantes, viagens, hotéis e turismo receberão as maiores ajudas em termos de redução
e isenção de impostos. Hoje a China trouxe medidas detalhadas de estímulo à economia depois dos impactos causados pela Covid-19. Já vamos falar sobre isso. Lembrando que o consumo nacional de óleos caiu mais de 14% em abril, tá? Os óleos vegetais na China se aproximam das máximas de 2008. O processo de restocagem pode ser bastante inflacionário, a exemplo do que aconteceu em 2020 e 2021. Só uma correção, essas empresas de delivery de comida e itens de supermercado estão reportando estoques entre 25% a 30% do normal, tá? Não acima do normal, fica essa correção então. E claro que principalmente essa reabertura, né, de Xangai, que é a cidade mais populosa da China, que acontece a partir de amanhã, 1º de junho, traz esse sentimento de que a demanda pode aumentar, o consumo pode ser revisto, né? Então é isso que a gente vai conversar com o Eduardo Vanin em mais alguns minutinhos. O Vanin, que é analista da Agriinvest, né, estará conosco então já já. Aí a gente vai entender melhor todo esse cenário, essa análise mais a fundo. O fato é que a gente vai tratar das vendas de farelo na China, que aumentaram, essas máximas dos óleos vegetais, e como a reabertura desses setores vai impactar na demanda por soja importada, principalmente. Acho que esse é um dos pontos nevrálgicos dessa conversa com o Vanin na manhã dessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, tá certo? Um resumo rápido do que está acontecendo, né, também pelas mãos de Eduardo Vanin. Bolsas em queda, com exceção da China. Petróleo caro tá matando. Petróleo em Nova York se aproximando de 120 o barril. O Brent já está acima dos 123. Testou esse valor, voltou um pouquinho, tá? A Rússia vai cortar o fornecimento de gás para a Dinamarca, mais um país. O gás natural na Europa continua subindo. Ontem, 12%. Hoje, mais de 6%, tá? Clima chuvoso no norte dos Estados Unidos durante o final de semana, e são esses estados ali mais ao norte do Corn Belt que estão com o seu plantio atrasado lá nos Estados Unidos, então é mais um ponto de atenção, e mais chuvas são esperadas para o norte-americano, né, o norte dos Estados Unidos, podendo ainda reduzir o ritmo de plantio, e também, de acordo com o alerta do Vanin, a área plantada de milho, soja e trigo de primavera, tá? Então, vamos ter atenção a todos esses pontos, como eu falei, já o Vanin hoje está conosco para fazer essa análise mais a fundo, tá certo? Até que ele chegue, já a gente vai falar com ele, a gente vai tratando aqui dos demais mercados, tá certo? Vou começar com informações importantes aqui do mercado do boi gordo, tá? Ou melhor, antes da gente tratar do mercado do boi gordo, com informações do aplicativo AgroBrasil, quero trazer algumas informações importantes da manhã dessa terça-feira, tá? Para contextualizar esse cenário que eu estou falando da China. As ações chinesas tocaram nas máximas em 5 semanas, com a entrada de fluxo estrangeiro antes da reabertura de Xangai. Então, o mercado acionário chinês hoje na contramão das outras bolsas, subindo. E olha só, as ações chinesas fecharam em máximas de 5 semanas nesta terça, lideradas por um rally nos papéis de consumo, né? Como a gente já adiantou, e tecnologia, com o mercado local testemunhando seus maiores fluxos estrangeiros deste ano, antes da iminente reabertura econômica de Xangai e a flexibilização das restrições da Covid-19. Foram 60 dias um lockdown severo, as autoridades governamentais, os representantes do governo agindo com bastante austeridade ali com a população que tentava, né, sair para fazer alguma coisa porque precisava. E era chumbo, né? Não é sem choro nem vela. Segura e não deixa sair, né? Não é Brasil não, senhoras e senhores. A cidade de Xangai deve flexibilizar as restrições da Covid-19 à meia-noite desta quarta-feira para moradores de áreas de baixo risco, marcando o fim de um lockdown de 2 meses para a maior parte do município. Mas é improvável que o impacto econômico dos lockdowns passe rapidamente, com áreas públicas limitando o fluxo de pessoas e residentes sujeitos a monitoramento de perto. Lembra o que eu falei agora? Né, o monitoramento é de perto, sabe como que é isso, né? E testes regulares. Para o campo não é diferente. Ontem nós trouxemos aqui uma notícia detalhada sobre o mercado de trigo, porque a China está dando início à sua colheita de trigo por lá,
E a gente vinha falando bastante sobre isso. Há representantes do governo nos campos chineses para que a colheita corra bem e, de fato, nós tenhamos ali testes a cada período, e também essas autoridades vão permitir que os trabalhos de campo aconteçam normalmente. O que é normalmente, Carla Mendes, nesse quadro? É sem ter nenhuma interrupção, né? Então, o fluxo de máquinas agrícolas vai ser garantido pelo governo, os trabalhos de campo vão ser garantidos pelo governo, esses testes vão ser exigidos pelo governo. Então, está começando a colheita chinesa, já tem problemas por conta do clima, por conta dos fertilizantes que não chegaram a tempo, uma série de coisas que impactaram o manejo e os tratos culturais, e agora, para fazer a colheita e ela ser bem sucedida, a gente ter uma condição ali de certa tranquilidade para essa colheita, a gente tem essa postura toda do governo. Eu vou até deixar para vocês aqui o caminho para essa notícia, que é bem interessante ali um balanço que a gente fez sobre o trigo, também para entender o que a gente podia esperar para essa semana, né? Já que ontem nós não tivemos as bolsas internacionais, né? Então, ó, eu vou deixar para vocês aqui no caminho, tá? Nos comentários, ó. Menu Notícias Trigo, tá? Vai lá no nosso site, Menu Notícias Trigo, vai procurar por esse título, é sucesso. Se quiser colocar esse título no Google, onde você quiser, pode ficar à vontade, porque também dá certo. Vamos deixar aqui também para vocês no YouTube, né? E aí vocês podem recuperar esse conteúdo, tá? Fato é que a China está retomando as suas atividades, está reabrindo, mas reabrindo de forma paulatina, completamente cautelosa, até com certa defensiva ainda, eu diria, tá? Então vamos ficar de olho. Bom, pessoal, se vocês quiserem ir fazendo as suas perguntas aqui para o Eduardo Vanin, fiquem à vontade, tá? Depois a gente vai passando para ele ao longo da nossa conversa aqui no Bom Dia. Bom, então falamos sobre essa questão chinesa e, como eu adiantei, a China trouxe algumas medidas detalhadas sobre as suas ações, então, de estímulo à economia, né? Olha só algumas informações que partem da agência Reuters na manhã dessa terça-feira, tá? O gabinete da China anunciou nessa terça um pacote de 33 medidas abrangendo políticas fiscais, financeiras, de investimento e industriais para reavivar sua economia que foi devastada pela pandemia, acrescentando que inspecionará como os governos provinciais as implementarão. Aí é importante. O pacote de estímulo que foi indicado pelo Conselho de Estado da China em uma reunião de rotina na semana passada ressalta a mudança de Pequim em direção ao crescimento, depois que as medidas de controle do Covid-19 afetaram a economia e ameaçaram a meta de crescimento de 5,5% da capital chinesa para esse ano. Para reavivar o investimento e o consumo, o governo ordenou aos municípios que não ampliem as restrições às compras de automóveis e diz que aqueles que já adotaram restrições deveriam aumentar gradualmente suas cotas de propriedade de automóveis, tá? A China promoverá o desenvolvimento saudável das empresas plataforma, que devem desempenhar um papel na estabilização dos empregos. As empresas plataforma também são encorajadas a fazer avanços em áreas que incluem computação em nuvem, inteligência artificial e tecnologias de blockchain, segundo o Conselho de Estado, tá? A China também vai expandir o investimento privado, acelerar a construção de infraestrutura e vai estimular a compra de carros e eletrodomésticos para estabilizar os investimentos de acordo com as medidas. Essa notícia também já está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou deixar ela bonitinha ali também nos comentários, porque isso é determinante para você entender o consumo por commodities agrícolas, tá? Entre elas, a soja. Então, ó, menu Notícias, Política e Economia, Economia, vai procurar por esse título, tá? Então, vamos colocar aqui também no YouTube. Ó, menu Notícias, Política e Economia. Vai procurar por esse título, tá certo? Então, é isso, é mais ou menos por esse lado que a gente tem que seguir.
e acompanhar e monitorar, tá bem? Bom, agora sim, trouxemos aí as informações importantes da manhã desta terça-feira sobre a China, falando um pouquinho sobre o petróleo. A União Europeia, como eu já adiantei também, concordou em proibir a chegada do petróleo russo. O mercado, portanto, está subindo, vai buscar esses preços mais elevados. O Brent já testou 123, voltou um pouquinho. E agora a gente está olhando para tudo isso. E olha só o que já pôde apurar Jonathan Simeão, nosso especialista do mercado sucroenergético. Os preços do petróleo disparavam nessa manhã de terça-feira no mercado externo, depois que a União Europeia concordou com a proibição parcial e em fases ao óleo russo através de via marítima. Além disso, a atenção para a retomada da demanda na China, tá? Segundo a agência Reuters, os líderes da União Europeia concordaram, em princípio, em cortar 90% das importações de petróleo da Rússia, a sanção mais dura do bloco contra Moscou desde a invasão da Ucrânia há 3 meses. As sanções devem ser escalonadas ao longo de 6 meses e dos produtos refinados em 8 meses. Abre aspas para o analista Tamas Varga da PVM. Como 2/3 das exportações russas de petróleo bruto são marítimas, cerca de 1,5 milhão de barris por dia de petróleo precisarão ser substituídos pela União Europeia. 1,5 milhão de barris num movimento que não é generalizado, hein, senhoras e senhores? Num movimento que não é generalizado. O mercado do óleo também olha com otimismo a retomada da demanda chinesa depois de isolamentos no país, em decorrência de uma nova onda de Covid-19. A suspensão das restrições pelo gigante asiático vem em meio ao aumento da demanda antes do pico da temporada de verão nos Estados Unidos e na Europa, tá bem? Então estamos ali atentos a este movimento do petróleo, né? E esse movimento do petróleo, ele vai puxar os óleos vegetais que estão todos em máximas históricas, em preços bastante elevados. A gente está falando de óleo de palma, óleo de girassol, o próprio óleo de milho, fora, claro, e naturalmente, o óleo de soja, tá? Então, vamos ter atenção, vamos monitorar, porque o petróleo também vai nos dizer muito sobre o comportamento das commodities, ok? Das commodities agrícolas. Fora que tudo isso mantém encarecidos os custos de produção, né? Mantém encarecido ou dá estímulo ao encarecimento dos preços dos fertilizantes, e tudo isso vai impactando, portanto, diretamente no seu dia a dia. Tá certo assim? Vamos lá. Agora sim, informações do mercado do boi gordo com o aplicativo AgroBrasil. Se você não tem esse aplicativo ainda, baixe o aplicativo @agrobrasil, vou deixar para vocês aqui nos comentários também, AgroBrasil App. AgroBrasil com Z, tá? Z de zebra, tá? Olha só o que nos diz Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil. Nesta segunda-feira, baixo volume nos registros de negociações, segundo o levantamento no mercado físico, que seguiu travado nessa segunda-feira, com as indústrias sem tanta necessidade da compra devido a escalas mais confortáveis e os pecuaristas sem querer entregar os animais nos preços atuais. A gente sabe que a gente tem ali uma certa pressão nesse momento sobre as cotações, né? As cotações estão travadas ali num intervalo mais baixo de preços para os principais estados onde as negociações acontecem, e o aplicativo AgroBrasil, que registra negócios efetivos, vem trazendo, portanto, esse retrato do mercado nesta segunda-feira, indicativos para começarmos a terça, tá? Mato Grosso do Sul captou registro a R$ 275 por arroba e escalas que atendem 9,3 dias em média. No Mato Grosso, negócios sendo registrados a R$ 310 e escalas que atendem 7,1 dias na média. Em Minas Gerais, negócios sendo registrados a R$ 310,50 por arroba para animais destinados à China. E segundo a apuração, as escalas atendem 10 dias em média. Perceba que mesmo a referência para o mercado, para o animal destinado à China, a gente tem um valor um pouco mais baixo do que a gente observava há algumas semanas, né? Então há uma pressão aí sobre o mercado do boi gordo. O aplicativo AgroBrasil não registrou negócios para o estado de São Paulo, que, segundo a apuração, as escalas ficaram ainda para o estado paulista em 10 dias e meio na média,
tá? Para o estado goiano, também não foram registrados negócios pelo aplicativo Agro Brasil e as escalas neste estado atendem 11,7 dias em média, tá certo? Pessoal, esse é só um resumo das informações do mercado do boi gordo, fornecido pelo aplicativo Agro Brasil. Lá no aplicativo você tem mais praças, né, mais estados, o termômetro das escalas, o termômetro dos frigoríficos, os negócios acontecendo, o ritmo de negócios. Então vale a pena você baixar esse aplicativo, perdão, principalmente se você atua no mercado pecuário, para trazer para você essas informações todas, tá certo? E isso vai te ajudar nesse entendimento mais a fundo de como é que os negócios estão efetivamente funcionando, tá bem? Então, seguimos por aqui. Deixa eu checar aqui se Eduardo Vanin já está na sala conosco, mas acho que não. Já vou pedir para nossa produtora, mais que competente, a dona da nossa agenda, Andressa Simão, se já temos aí o Vanin chegando já já, tá? Enfim, senhoras e senhores, deixa eu só pedir aqui para a Andressa. Prontinho. E assim seguimos. Até que o Vanin chegue para conversar conosco, vamos dar uma olhadinha no mercado do café, que, como eu falei, é um dos destaques dessa manhã de terça-feira, pelas baixas que apresenta na sequência do feriado lá nos Estados Unidos. Sem a referência de Chicago ontem, o mercado ficou mais morno e hoje retomou seus negócios com baixas que passam de 1% nos principais contratos, tá? Nós temos o julho com 2 dólares e 26 mais 35 por libra peso, cai 1,4%. Mesma perda para o setembro, que tem 2 dólares e 26 mais 55. O dezembro, 2 dólares e 25 mais 80, caindo também 1,4%. E o março 23 cai 1,5% para valer 2 dólares e 24 mais 20 por libra peso. Tá bem assim? Então, seguimos. A Virginia Alves já abriu o mercado do café para nós. E o seguinte, temos de informação para começar a semana efetivamente para a Bolsa de Nova York. O setor segue monitorando as condições climáticas no Brasil, ainda muito sensível às geadas do ano passado, e por isso apresentando muita volatilidade com a aproximação do inverno aqui no país. Abre aspas para Eduardo Carvalhais. Em nossa opinião, o clima vai ser uma preocupação constante daqui para frente. Maio está terminando e o inverno se aproxima. Nestes tempos de incerteza e mudanças climáticas, estoques baixos e quebra de safra no Brasil e em muitos países produtores, as cotações do café na Bolsa de Nova York, principal indicador dos preços, irão oscilar muito. Então, essa semana, o Demas até me perguntou, né, se a gente tinha uma sinalização, né, de que o mercado ainda não estava entendendo que o Brasil ia ter uma produção mais curta, né, uma produção mais apertada. E a gente pôde perceber que, na sequência, o mercado voltou a subir, mas perceba que ele ainda passa por esses movimentos de correção. Nós vimos nas últimas semanas, nos últimos meses, o mercado chegar a registrar altas muito intensas, né, muito fortes, muito agressivas, por conta de todo esse quadro, né, de incerteza, mas sabendo que nós temos aí uma condição de oferta bem mais apertada. Então a gente vai ter que olhar para isso com bastante cautela e entender que o mercado vai seguir bastante volátil e está sim olhando para uma produção mais curta. Todavia, está olhando também para um consumo que está meio capenga nesse momento. Continua forte, mas dá alguns sinais que trazem essa insegurança. Então, essas correções são normais, principalmente no momento onde o mercado ainda está muito avesso ao risco, né? O mercado ainda está bastante a risco, está bastante incerto, então tudo isso vai se alinhando e vai trazendo essa pressão para as cotações, é inevitável, tá? E esse é o mercado de commodities, né? Senhoras e senhores, é assim que as coisas tocam, é assim que a banda toca, né? E é assim que a gente tem que levar. Senhoras e senhores, 9 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, já está conosco o senhor Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco no Bom Dia Agronegócio.
Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Vanin nos ouve? Vanin, você está me ouvindo? Não. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar restabelecer o nosso contato aqui com o Eduardo Vanin, que não está nos ouvindo, mas já já a gente alinha tudo por aqui para entendermos então esse comportamento dos preços dos grãos, principalmente na sequência do do feriado lá nos Estados Unidos, né? Mercado retomando os seus negócios na manhã dessa terça-feira, não, já retomou os negócios na noite de ontem, né? E nesse momento continuam as altas da soja, se intensificam as baixas do trigo e o milho caindo um pouquinho de 4,5 a 5,5 pontos nos principais contratos. Vamos tentar novamente falar com o Vanin. Vanin, está nos ouvindo? Não. É isso, né? O ao vivo, senhoras e senhores. Estamos tentando entender por que Eduardo Vanin não nos ouve. Enquanto isso, vamos também trazendo as cotações detalhadas ali em Chicago para você. Nesse momento, a soja tem 17, Carla Mendes. 17 dólares e 35 centos por bushel, uma alta de 3,5 pontos. O agosto, 16 dólares e 67, com 4 pontos mais 25 de alta. O setembro, com 15 dólares e 90, subindo 6 pontos mais 25. O novembro, 15 dólares e 48, com alta de 4 pontos mais 75. Como eu falei, entre os grãos, é o único que sobe na manhã dessa terça-feira. No milho, nós temos 7 dólares e 72 centos por bushel, baixa de 4,5 pontos. O setembro, 7 dólares Ô, Tipa, caindo 5 pontos. O dezembro, 7,25 com 4 pontos mais 75 de baixa. E o março, 7 dólares e 28 com um pouco mais de 7 dólares, com um pouco mais de 5 pontos de baixa, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai restabelecer aqui o nosso contato com o Vanin, tá certo? Para que vocês possam ouvir a análise dele, entender como é que está o mercado, principalmente de soja nesse momento. Enquanto isso, a gente vai falando sobre essas baixas do trigo, que passam de 20 pontos. Julho, 11 dólares e 32, setembro, 11 dólares e 41, dezembro, 11 dólares e 48, março, 11 dólares e 50 centos por bushel, tá? As perdas variam de 24,5 a 26 pontos mais 25. Qual é o principal fator de pressão sobre as cotações nesse momento do trigo? É a possibilidade das exportações da Ucrânia por um corredor ali, né, nos portos ucranianos, que seria apoiado pela Rússia. Mas ainda há uma série de informações desencontradas e tudo isso vai trazendo muita preocupação ao mercado. Mas caso isso se efetive, o abastecimento pode ficar mais confortável e as cotações recuam. Fora que a gente tem uma série de outros fatores também ali na mesa e acho que agora Eduardo Vanin já nos ouve, certo? agora sim, tava xingando aqui meu microfone, não sei se vocês ouviram, mas tudo bem. Acho que resolveram. Eu te ouço, você me ouve. Eu xinguei mentalmente, porque estou ao vivo, não podia xingar, né? Mas acho que tá tudo funcionando. Bom dia, Vanin, seja bem-vinda. Bom dia a todos, beleza? E aí, Carla? Tudo certo contigo? Maravilha. Maravilha, vamos nessa. Vanin, voltamos do feriado nos Estados Unidos. Faz sentido essa movimentação para ti? Um pouquinho de alta, mercado mais cauteloso? Já testou ganhos um pouquinho mais fortes na soja? Como é que você está vendo essa retomada pós-feriado nos Estados Unidos? Temos duas situações. Uma voltada à produção e vários produtores americanos no norte com problema aí de continuar plantando. Chuvas que estavam previstas para o final de semana aconteceram e durante essa semana tem mais chuva ainda. Dakota do Norte e Minnesota, dois estados importantes, representam para o milho e para a soja 15% da área, 12% da produção, e estão muito atrasados. Hoje a gente vai ter mais um dado do progresso, até domingo, anteontem, dia 29, não é? E aí, provavelmente, o plantio avançou bem, só que o drama vai ser os 10% final, tanto milho quanto soja. Ali é que vai ser vamos dizer assim, o desempate.
em termos de potencial de crescimento da área do milho e redução da soja. Tá. E o mercado ainda tem espaço para continuar nessa volatilidade, nas expectativas por essas informações e por essa definição efetiva da área, né, Vanin? Ainda tem. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos caminhando aí para o mês de junho, normalmente é o mês que vai começar a definir a produtividade, potencial. Julho e agosto, daí nós vamos ter essa questão, se vamos ter os mapas que estão mostrando hoje, que são mapas de mais longo prazo, que mostram que o clima vai ser mais quente, e já tem meses que isso vem sendo mostrado, mas a dúvida é em relação às chuvas. Na semana passada, os modelos o modelo americano mostrava mais chuvas para junho e mais chuvas para julho. Agora, para junho é menos e para julho também é menos. No caso, se junho for menos, vai ser benéfico, porque tem bastante água nos solos, vai dar para terminar o plantio, e daí as lavouras, no visual, vão ter uma boa qualidade. Então, agora o mês de foco total nesse mês de junho, se vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso. Ou seja, a gente ainda tem espaço para um potencial produtivo ok e ter uma safra cheia dos Estados Unidos. Sempre tem. Mas lembrando que as maiores reduções de produção americana, tanto milho quanto soja, é por excesso de chuva e não por falta. Nós Tá. tivemos alguns anos onde houve uma seca muito forte, por exemplo, 2012, mas anos que a produção, falando de produção, Sim. queda de produção, ela acontece muito mais em anos chuvosos do que anos secos. Isso porque a área diminui. Porque o produtor Sim. americano ele tem um mecanismo que, vamos dizer assim, permite ao produtor americano não plantar. Mas mesmo assim ter alguma remuneração. E esse ano a remuneração dele por não plantar é a segunda maior da história. Isso vale para o milho e para a soja. Tá. Ao lado de, ou melhor, quando a gente olha para a questão da oferta, Vanin, ao lado dessa expectativa para a nova safra americana, a gente vai ter que olhar o quê? Vai ter que olhar os estoques apertados nos Estados Unidos da safra 21-22 e também os estoques apertados aqui na América do Sul? Ou tem mais algum ponto que a gente tem que ter atenção quando a gente olha do lado da oferta? Bom, lá da oferta é isso aí. Agora, Estados Unidos é a bola da vez, tem que produzir bem, especialmente aí a soja, por causa da quebra aqui na América do Sul. Depois nós vamos ver o Brasil, como é que vai ficar essa questão da área, se vamos ter um grande aumento, um aumento pequeno. Nossa estimativa aqui é um crescimento de 1,5%, mas isso vai ficar lá para outubro. E aí, lembrando que para os mapas estão mostrando o ENSO, que é a medição aí da temperatura das águas, mostra uma tendência de laninha de novo para nós. Quer dizer, depois da safra americana ainda temos fortes emoções a partir de outubro. Mas é isso mesmo. Agora, do lado da oferta, os Estados Unidos aí precisa confirmar uma boa safra. E do lado dos cereais, do lado da oferta, nós temos aí a questão daí da Europa, que está muito seca e com pouca chuva. Então daí a gente tem a questão da produção tanto de cevada, de milho e também de trigo. Agora, o trigo está me impressionando um pouquinho, né, nesses últimos dias, porque me parece que ele está bastante focado nessa questão ou nessa expectativa da possibilidade de termos aí as exportações da Ucrânia, mesmo que parcialmente retomadas, né? Mas ele ainda sente essa pressão e vem caindo meio que forte desde da última semana. É normal esse movimento para você, Vanin, ou porque subimos muito, né? Ou a gente vai ver também esse mercado começar a olhar para essas questões da oferta e essa preocupação com as questões climáticas ali na Europa nessas próximas semanas? O mercado do trigo é o mais volátil, sem dúvida nenhuma. Tanto é que a volatilidade é um indicador técnico, mas que mostra muito bem esse sentimento do momento. A volatilidade do trigo está muito alta, está acima de 40%. Isso indica que dentro de um ano as cotações podem estar 40% acima ou abaixo do nível atual. Mas isso resume muito esse momento, onde nós podemos ter uma definição e de repente o preço cair muito forte. Mas também podemos ter uma evolução do que já temos agora
e aí o produtor da Ucrânia não vai nem conseguir colher, continuar, nem plantar a safra de inverno, e aí continuaria a falta de trigo no mundo. Então é caro ou coroa, ou resolve ou piora. Tá. Do lado da demanda, Vanin, quando a gente começa a falar de soja para demanda, já é um cenário mais complexo e mais detalhado, né? Eu acompanho diariamente os seus comentários de abertura de mercado, e você detalha muito a questão chinesa, não só o que está acontecendo lá dentro, mas o que eles estão planejando, né? Que é o mais importante para o nosso produtor entender como é que vai ser a compra chinesa diante do que eles estão vivendo. E a gente tem uma série de situações, de variáveis na mesa agora que nos trazem sinais para a demanda. São sinais claros e a gente tem uma tendência nítida para a demanda chinesa, ou a gente vai ter a partir desse momento, a partir de amanhã, quando Xangai começa a ser reaberta, quando a gente vai entender como é que vai ficar o consumo chinês, como é que você está avaliando a demanda agora de forma geral, para a gente começar então a detalhar essas variáveis? Bom, esse item é muito importante, o esmagamento na China essa temporada vai cair bastante por 2 motivos. O primeiro é porque tem menos soja, e o segundo é porque as margens estão muito ruins. Bom, isso pode mudar para a próxima temporada? Pode. Um dos indicadores que nos mostra isso é a rentabilidade, a melhora da rentabilidade do suinocultor na China. E já está bem melhor por esforços do governo, que tem comprado carne para estocagem, diminuiu as importações também, e principalmente a população de matrizes de suíno está caindo, que é um movimento natural do mercado de suíno. Quando a margem vai mal, reduz. Quando a margem vai bem, a população aumenta. E se houver uma reversão desse processo, e todas as grandes, nós temos aí 16 empresas listadas em bolsa na China, que estão envolvidas de alguma forma na produção de carnes, principalmente carne suína. Bom, essas empresas, quase que todas elas, ou poderia dizer as top 8, planejam aumento de produção. Certo. Durante esse ano, principalmente durante o segundo semestre. Bom, aí isso vai ser o definidor. Se a produção aumentar demais e o consumo não, então aí volta a ter o problema e volta a ter a continuidade de margens negativas para a suinocultura, redução do consumo de farelo, redução do peso de abate, que é o que está acontecendo agora. O outro cenário seria o consumo volta, a produção cresce, porém equilibrada, os grandes aumentando e os pequenos diminuindo, a margem se mantém, e aí muda o cenário, o peso de abate aumenta, o consumo de rações também aumenta e o de farelo também aumenta. Aí nós temos uma mudança do cenário atual. Esse é um ponto bem importante. Mas como eu falei, isso depende muito do consumo interno. E na questão do consumo interno tem 2 pontos. Um fator que já vem desde o ano passado, que não está relacionado ao Covid, que é a população mais jovem da China dando preferência para outras carnes. Exemplo, carne bovina e carne de frango. Há uma propaganda na China de que essas carnes são mais saudáveis. E aí isso vem trazendo essa população mais jovem a mudar um pouco desse consumo muito forte de carne suína para outras carnes. Esse ponto não está ligado ao Covid e já vem do ano passado. E tem o outro ponto que é ligado ao Covid, que é essa questão do turismo, que é uma grande locomotiva do consumo de alimentos e também de carnes. E o outro ponto, que é a alimentação fora de casa. Temos esses 2 segmentos da economia chinesa que foram muito afetadas durante essas políticas de restrição lá no Delta, no ano passado, e agora com o Omicron. E aí a gente vai ter que ver, vai ter que esperar para ver como é que o chinês ele reage a essa história toda. Agora Xangai está voltando aos poucos ao normal, mas cidades que foram bem sucedidas no controle do Covid, que ficaram um período bem curto de lockdown, por exemplo, Shenzhen, que é o hub de tecnologia da China, uma cidade muito grande também, até agora não voltou ao normal. As pessoas estão evitando shoppings, restaurantes, com medo de serem pegas num teste em massa e terem que ir para uma quarentena de 14 dias, de uma semana ou 14 dias. Quer dizer, o hábito do chinês
de certa forma, está mudando. E isso até foi alertado pela OMS, alertaram a China um mês atrás, de que a severidade das regras e como a China vem implementando pode mudar permanentemente o hábito das pessoas, o hábito social, e isso impacta o consumo de alimentos. É tudo isso que a gente vai ter que ver durante esse segundo semestre para ver se a China, se o consumo na China ele vai voltar aos níveis que a gente costumava ver em termos de soja, que a gente esperava para o ano passado um crescimento para 99 milhões, 101 milhões de importação, e que vai acabar ficando em 92. Vanin, nesse contexto, dois dados me chamam a atenção que eu tenho acompanhado diariamente você comentar no aplicativo da Agriinvest. Aliás, se você não tem este aplicativo ainda, baixe o Agriinvest Go. Como eu sempre digo aqui no Bom Dia Agro, insights de quem vive o mercado, tá? Dois dados me chamam a atenção. Um é a redução expressiva do consumo de óleos vegetais lá na China e em outros países também, você já pontuou, incluindo a Índia, que é o maior consumidor mundial, e o aumento das vendas de farelo na China. Como é que esses dois fatores vão caminhar e como é que eles vão também impactar nessa demanda por soja importada? E essa demanda por soja importada vai ser uma mistura um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, ou nesse momento a China está olhando para alguma origem com mais força? Bom, realmente o consumo como eu falei, essa questão do turismo e do consumo de alimentos fora de casa na China, ela movimenta muito a economia e aí movimenta muito o mercado de soja. No caso dos óleos vegetais, realmente caiu bem, caiu em abril 14%, seguido de uma queda de 11% de março. Agora maio deve ter caído de novo, aí para daí voltar a crescer a partir agora de junho. Outros temperos também, por exemplo, shoyu caiu bem, as vendas 30%. Uma empresa listada em bolsa, a Xaxá, ela é especializada na venda de temperos e um deles na culinária oriental, o shoyu, muito importante. Então veja que esse segmento ele é muito importante e ele acaba mexendo com todo o complexo da soja e aí impacta o Brasil também. Agora, falando de importação da China e das vendas de farelo, voltaram a crescer. Só que são vendas de farelo já para o ano que vem. Lá para o ano que vem, segundo os nossos cálculos aqui, a margem da China está positiva em torno de $30 até $40 por tonelada a partir da soja do Brasil. Se a gente considerar a soja americana, está negativa ainda, $20. Isso considerando embarque fevereiro e março. Tá. E aí essas empresas chinesas já estão comprando essa soja brasileira, que está dando margem positiva, e já estão vendendo farelo no mercado chinês para entrega entre maio e setembro do ano que vem. As vendas de farelo aceleraram em maio, só que grande parte dessas vendas são destinadas lá para o ano que vem. Mas mostra que o chinês, a indústria, ela já está antecipando, não quer dar bobeira, e já está antecipando a fixação a fixação da margem, garantia da margem de esmagamento, ao comprar soja do Brasil e já vender o farelo lá no mercado deles. Agora, falando de curto prazo, a China ainda tem muito para comprar. Ela tem que comprar uns 20 milhões de toneladas, considerando o esmagamento de 27 milhões até outubro, incluindo outubro todo. E desse volume de 27 milhões, ela ainda tem que comprar 20 milhões de toneladas. Está comprando julho aqui no Brasil, está comprando um pouquinho de agosto, Estados Unidos e Brasil. E lembrando que agosto ainda cai na temporada atual, e aí enxuga os estoques americanos. E setembro não está comprando, porque daí já tem a safra deles. E outubro comprando um pouco nos Estados Unidos. Então é um mix. A China vai ter que passar esse período que vai ser bem apertado de soja lá para eles, que é agora entre julho até o final de outubro, num mix entre soja do Brasil, soja dos Estados Unidos, leilões semanais de 500 mil toneladas e a própria safra deles que vai entrar, que vai ser maior do que a anterior. Vanin, isso tudo nos dá um caminho para os preços da soja na Bolsa de Chicago ou a gente ainda tem muitos fatores a serem definidos para entender uma tendência clara para os preços? Como é que você está avaliando tudo isso chegando à formação dos preços até agora? Bom, o ponto é sempre estoque final.
E aí, quando a gente fala de estoque final americano para a temporada essa, que acaba final de agosto, o USDA vai ter que cortar. Vai ter que cortar mais agressivamente, porque a exportação já é acima dos números projetados. E não é pouco. É 1,5 milhão acima já. E ainda nós temos 3 meses até o final. E o principal, desse volume, que já está comprometido, que é de 60 milhões já passou de 60, já tem 50 milhões embarcado. Quer dizer, esses 10 milhões, teoricamente, pode haver uma rolagem, se ele for todo embarcado, para a temporada nova, ou ele pode até ser cancelado. Mas, como está se embarcando rápido também, essa possibilidade de rolagem ou mesmo cancelamentos, ela é cada vez menor. E também a China não tem muitas outras alternativas para estar comprando soja para esse período, agosto, setembro e outubro. Então, tudo mostra que essas vendas de 60 milhões podem ser ainda maiores, pode chegar a 61, e provavelmente vai embarcar quase que todo esse volume. E aí os estoques americanos para a temporada essa que acaba final de agosto vai ficando cada vez menor, e provavelmente vai ficar no menor nível desde 2013 e 2014. E um estoque menor de passagem agora é um estoque inicial para a próxima também menor. E a aposta do mercado é que a área de soja americana vai ser revisada para baixo. Quer dizer, a oferta total americana para a próxima temporada, ela com certeza vai ser menor. E aí, provavelmente, o estoque que a gente viu em maio, projetado pelo USDA, de 310 milhões de bushels para a temporada nova, provavelmente esse é o maior estoque que a gente vai ver para a temporada nova americana. Porque ele traz um estoque inicial maior e traz uma área de 91 milhões de acres, que provavelmente vai ser revisada para baixo. E é interessante que quando a gente pensa numa safra, que seja uma safra cheia, na última estimativa do USDA de 126 milhões de toneladas, ela não é uma safra que traz certo alívio, né, Vanin? É uma safra regular, ou vai trazer ao mercado uma oferta que não vai ajudar a equilibrar essas relações de oferta e demanda, e isso também dá um sinal bastante claro para o mercado, né? Sim. Quer dizer, o 126 que você falou é o maior número que a gente vai ter. Exato. Isso salvo uma produtividade muito alta. Mas provavelmente esse vai ser o maior número que a gente vai ver. Mas a dúvida sempre, qual é o lado do outro lado da balança? O outro lado da balança é a própria demanda da China, que a gente já conversou aí. E também tem essa questão do mercado financeiro, do comportamento dos fundos, dado a inflação, dado o aperto monetário nos Estados Unidos, dado o menor crescimento global, dado a energia cara, dado a redução da poupança das economias maduras, inclusive dos Estados Unidos. Isso falando de poupança das famílias. Quer dizer, tudo tem um lado do mercado que mostra que as commodities podem perder um pouco do brilho. E isso inclui os grãos, as commodities agrícolas. Quão forte é esse fundamento? Isso é o que a gente vai ver. O Fed, o Banco Central Americano, está recebendo uma ajudinha nesse momento, muito bem-vinda, que é uma redução no ritmo de crescimento da economia americana. Vários dados agora já em maio já mostram um pouco disso. Aí o BC americano pode ser mais brando nas altas de juros e também no período, na extensão desse período de aperto monetário. Que, se a inflação continuar muito forte, pode ser um período de aperto monetário de 3 anos, 2 anos e meio. Mas, se for já começar a mostrar um arrefecimento, pode ser um aperto monetário de 1 ano e meio. É isso que o mercado está debatendo nesse momento. E isso vai interferir, com certeza, nas commodities. Então, de um lado, você tem os fundamentos do próprio grão, do próprio mercado, que são bem apertados. Do outro lado, você tem esse fundamento que a gente não pode fazer vista grossa, que é o movimento dos fundos, que em horas joga o mercado para cima, mas tem horas que joga o mercado para baixo também. E no caminho que a gente tem para fazer no financeiro, os fundos vão jogar para cima e para baixo sem dó nem piedade, né? Ah, sim, e a posição deles comprada é bem grande, bem grande. Especialmente os fundos de índice, que são esses fundos que imitam. Você coloca o seu dinheiro lá porque você quer participar de uma alta das commodities. E aí eles têm que copiar esse movimento de alta ou de baixa. E aí, nesse ponto, e esses fundos receberam muito dinheiro nesses últimos, desde 2020 para cá. Sim. Mas, se o mercado mudar,
aí as commodities podem perder o brilho e esses investidores podem começar a tirar dinheiro desse tipo de fundo que está com uma posição, é a maior posição comprada em commodities agrícolas desde 2008. Tá. Vanim, para a gente concluir, qual é o principal ponto de atenção para o produtor brasileiro diante disso tudo? A gente vê prêmios muito fortes, principalmente nos embarques mais alongados, a gente vê que a gente ainda tem prêmios ali acima de 200, né, 200 pontos, acima dos valores praticados em Chicago. A gente tem também estoques ou uma oferta que não é, né, abundante, e a gente tem uma demanda interna interessante também. Quais são os pontos de atenção para o produtor brasileiro nesse momento? Porque a gente sabe que também ele tem um volume considerável de soja ainda para comercializar. Para fazer isso, ele vai ter que olhar para quê? Bom, eu não tenho um ponto só, eu tenho 3, tá bom? Vai Então lá. vamos nessa. Número 1, essa questão do plantio americano. Tá bom? Tá. Essa aí, essas chuvas agora, nessas próximas 2 semanas, vão ser definidoras. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que ficar muito atentos na China a um nome. Esse nome é o premier da China, que é o Li Keqiang. Ele é o responsável nesse momento, é o segundo no comando, depois do Xi Jinping. E existe um papo de racha dentro do governo, onde você tem o Xi Jinping 100% comprometido com a política zero Covid, o que é ruim para o mercado da soja, para o consumo e para o crescimento global. Porque se a China continuar com essas regras tão duras assim, não tem dúvida que a China vai crescer muito menos. Bom, então nós temos o Xi Jinping de um lado e temos o Li Keqiang do outro, que é comprometido nesse momento e é o responsável por entregar esse crescimento de 5,5%, que é a meta do governo. Se por um acaso esse camaradinha, o Li Keqiang, ele for removido dessa obrigação dele, então isso pode ser um sinal de que a China vai continuar comprometida com a sua política zero Covid. Então, do lado da demanda, esse é o principal ponto. E do lado do macro, nós temos que acompanhar também, e aí são os dados americanos, principalmente de inflação, que saem uma vez por mês. Nós vamos ter semana, se eu não me engano, daqui 2 semanas esse número. A gente tem que prestar atenção para ver qual vai ser o ritmo que o Fed vai adotar nesse aperto monetário. Então são 3 coisas que o produtor tem que ficar atento. Tá certo. Vanim, te agradeço muito por estar conosco aqui no Bom Dia Agro. É sempre bom ter o time da Agriinvest com a gente. Como eu sempre falo, acessem este blog inteligência.agriinvest.agr.br. Veja se eu sou fã, Eduardo Vanim. Eu sou o presidente. Você sabe mesmo. Do fã-clube. Maravilha. Eu sou a garota propaganda da Agriinvest, para quem não mentira. Ai, ai. E, Vanim, obrigada, viu? Sempre você e todo o time da Agriinvest, sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. A gente adora receber vocês, obrigada. E sigam, pelo amor de Deus, @Agriinvest no Instagram, para verem este senhor fazendo análises diárias sobre o mercado, de forma muito didática, né, Eduardo Vanim? Com certeza, com certeza. Meu companheiro aqui, o João, ele sofre um pouquinho, mas é a parceria boa. Quinta-feira é dia bom. Quinta-feira é dia que a gente bota o João Schaffer em xeque para ele saber se ele sabe do que ele está falando. Quinta-feira é dia bom para acompanhar o João Schaffer. É o que é. Quem quiser lá, quinta-feira, a gente tem lá. Ele tem que adivinhar. Aí, a gente não combina nada. Na verdade, a minha obrigação é fazer um 3-0 sempre. E ali eu gosto do quiz, viu, o Vaninha, ali no Instagram, a gente traz o gráfico e pergunta para o João, o que é isso? O andamento do preço do petróleo ou a venda de fraldas em Xangai? É maravilhoso. Tá certo, é isso aí. Vaninho, obrigada, boa terça-feira para você, para todo o seu time aí, até a próxima, meu amigo, um abraço. Beleza, Carla, obrigado a todos, grande abraço, boa semana. Obrigado para vocês todos também. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin. Adoro entrevistar o Eduardo Vanin, não só pelas informações mais que completas que ele sempre traz, mas por o Vanin é muito espirituoso, né? E eu falo para vocês, sigam este perfil, @Agriinvest, e acompanhem o blog inteligência.agriinvest.agr.br, ou melhor do que isso, baixe o aplicativo Agriinvest Go. Tem ali uma área gratuita, mas tem uma área que você pode
pagar, né, fazer um investimento e colher essas informações que são valiosas. Volto a dizer, os jornalistas, eles são tradutores, eles são canais da informação. Nestes aplicativos, então, seguir a Agriinvest, seguir a Pátria Agronegócio, seguir a Brandalize Consult, o pessoal do café, o pessoal do açúcar, vocês vão ter insights de quem vive o mercado, de quem trabalha para fazer o mercado funcionar, tá certo? 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Eu vou encerrando por aqui a nossa audiência dessa terça-feira do Bom Dia Agro. Essa entrevista do Vanin, se você chegou agora, já ela vai estar disponível na íntegra para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, já você vai poder recuperar todo esse conteúdo. Fiquem ligados, esse tipo de informação é ouro para você fazer o seu planejamento, principalmente o seu planejamento comercial, cruzando com os seus custos de produção que estão lá em cima. Então, faça esse exercício diário de se informar. Quem está informado toma uma decisão melhor, tá certo? 9h52 agora pelo horário oficial de Brasília. Se eu não conseguir responder todo mundo, a gente vai respondendo, pessoal, ao longo das próximas edições do Bom Dia Agronegócio, tá certo assim? Senhoras e senhores, excelente terça-feira para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã, mas a nossa programação continua por aqui para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.